Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme constei na pauta do nosso vídeo, eu vou falar de Gurias Coloradas, eu vou falar de Inter e Ceará, eu vou falar de alteração no jogo Inter e América, vou falar de alguns jogadores, Lisiero, Luca, David e Mikael, tá? Então é isso, é um news no nosso canal. Vamos começar então com Gurias Coloradas. Hoje, sábado, dia 29, tá? Semifinal do Campeonato Gaúcho de 2022, Inter e Juventude no Sesc da Protásio Alves, horário às 15 horas, portanto daqui a pouco, tá? Em torno de 40, 50 minutos, que eu acho que vai dar mais ou menos quando esse vídeo tiver subido para vocês. Transmissão FGF TV, canal do YouTube, tá? Já utilizei, funciona, tá? As transmissões feitas lá na FGF TV, quando o jogo é no Sesc da Protásio, as transmissões acabam sendo boas, tá? Sem problema nenhum. Bom, dito isso, não perco, tá? Vale a pena prestigiar as gurias. Já falei sobre isso em outros vídeos, né? Internacional e Ceará no Beira-Rio. Vi esse jogo, tá? O Inter me surpreendeu, o Mano veio com uma escalação mais abertinha, vamos dizer assim, né? Mais faceira, né? Linguagem que a gente conhece. Nunca vi o Inter vir a campo com esse time. O Inter veio com Kehler e Igor Gomes, um lateral mais defensivo. Moledo, Vitão e René. No meio campo, Edenilson, Depen, Alan Patrick, Pedro Henrique na direita, Wanderson na esquerda e Romero de centroavante. Tá? Porque ele teve algumas ausências, ele não pôde contar com o Lisiero. O Johnny, não sei o que aconteceu. O Johnny. Acho que também não estava à disposição para ele fazer isso. Bom, Bustos também teve problema. Alemão estava preparado para o jogo, foi relacionado. E no aquecimento, ali numa véspera, o alemão se sentiu, reclamou, e aí foi preservado. Jogou o Romero. Então esse time foi a campo, né? Kehler, Igor Gomes, Moledo, Vitão, René, Edenilson, Depena, Alan Patrick. Na direita, Pedro Henrique, Romero de centroavante e Wanderson do lado esquerdo. Funcionou esse time? O Ceará não funcionou muito bem, não. Tá? Com as alterações acabou melhorando. O Ceará veio para o jogo, tá? Com aquela defesa que a gente falou ali, João Ricardo ali no Paraíba, em vez de Messias e Luiz Gustavo, foi o Lacerda e Luiz Gustavo, o Bruno Pacheco. No meio campo eles botaram o volante Giovani Sobral, de volante. Na direita o Lima e na esquerda o Rigonato, no meio esquerdo. Na frente o Vina e o Kleber, Klebinho, 1,95, tá? Esse jogador é magro, ele não é pesadão, um jogador magro, é bem alto. Acho interessante dar uma olhada nesse jogador, porque tem um jogador que não é tão lento, que tem uma mobilidade boa, que tem essa altura toda. É bom prestar atenção para ver se ele realmente produz, o que ele joga, né? Que é um jogador que talvez seja bom, talvez seja interessante. Bom, o que aconteceu nesse jogo? O Inter foi preponderante aqui na questão de posse de bola. Mais posse de bola, mais chutes a gol, né? 21-13. Faltas, o Ceará teve que fazer bem mais faltas, fazer 15, o Inter 8. Posse de bola, o Inter quase o dobro de número de passes, quase. Tá? E acerto muito bom, 88% de acerto é bom. Tá? Ceará bem menos, né? Menos acerto também. E o Inter usou bola longa aqui, isso aqui me chamou a atenção, bom índice de acerto em bola longa, 65%, que me chamou a atenção. Tá? Me chamou a atenção esse índice de acerto em bola longa, tá? Provavelmente devido a esse meio de campo, tá? Mais técnico, né? Depenha, Edenilson e Alan Patrick. Dribles, aqui de novo, devo ressaltar isso aqui porque o Inter de novo consegue um número muito bom. O Inter tentou 15 vezes 1 contra 1. E conseguiu 8 vitórias, percentual de 53%. Olha o Ceará, 12 tentativas, 4 sucessos, 33%. De novo o Inter se destacando nesse aspecto aqui, que é 1 contra 1, que é o drible. Tá? Com esses 3 jogadores, Pedro Henrique, Wanderson e Alan Patrick, é de se esperar que o Inter tenha vitórias nesse 1 contra 1. Tá? O drible, que é importante. Vocês lembram de um treinador que passou pelo Internacional, o Muricy? Ele não falava que o futebol estava ficando, né, os sistemas, os treinadores já conheciam, as variações, que estava cada vez menos espaço, cada vez mais marcação, estava muito difícil de quebrar o sistema do adversário, de bagunçar o sistema do adversário.
e que para ele o drible era muito importante. Tem que ter o drible. O drible é muito importante hoje no futebol. Ele falava desse jeito. Tá? Eu não vou, ninguém vai exigir. É só uma acusação que eu estou fazendo, só uma piada. Tá? Mas ele falava drible mesmo. E qual é o problema? Né? O Muricy tem direito. Era um cara que entendia de futebol, cara. Foi importante pro Inter, nos ajudou muito. Tá? Eu acho que ele ajudou muito a construir esse time que foi campeão depois de Libertadores e Mundial, com o Abel, tá? Com o dedo do Abel, mas a construção lá atrás começou com o Muricy. E ele falava isso, da importância de ter jogadores capazes de driblar. Que daí você consegue passar por um marcador e alguém vai ter que tapar aquele furo ali, o marcador foi vencido. E aí o que sai para tapar aquele furo deixa uma posição em aberto. O time tem que se mexer todo, porque começam furos a aparecer e fica aquela correria. Né? Então o drible é importante, o Inter foi bem nesse aspecto, mas foi um jogo parelho, tá? A gente tomou susto, apesar de ter mais posse de bola e mais chance. Apesar do Inter ser melhor, nós tomamos susto, nós tomamos 1-0 já. Aos 3 minutos foi pênalti do Igor Gomes, ele fez o pênalti, foi no corpo do jogador, derrubou. O Ramon Abate-Abel marcou certo, foi checado e tudo certo. O Inter tomou o gol e tentou fazer o gol de empate e não conseguiu. Não conseguiu. Criou chances, teve oportunidades bem claras, tá? Mas não fez o gol de empate e ficou naquele 0-1. Tá? E aí isso começou a lembrar um pouco do Inter do Medina, né? que nos preocupava. Né? O Inter defensivamente um pouco mais frágil, bastante posse de bola, criando chance e não fazendo gol. Então começou a nos trazer de volta aquela coisa uruguaia, né? Que a gente não gosta nem um pouco de lembrar, a gente chegar a bater na madeira e isolar para que não aconteça de novo. Segundo tempo, começa a ter mexida, tá? O Igor Gomes sai, eu acho que ele fez o pênalti, tá? Mas não vi, por exemplo, um jogo desastroso dele. Entrou o Weverton, que até achei que entrou bem, tá? Fez um cruzamento péssimo, quando teve a chance sozinho. Pegou e bateu um cruzamento sem efeito na mão do goleiro, entendeu? Mas no jogo, avanço, a parte defensiva, passe, foi bem. Tá? Tava com vontade de mostrar serviço e talvez seja um jogador que dê para aproveitar. O Weverton, o lateral direito. Tá? Aos 18 minutos, pênalti não foi. Tá? O árbitro deu vantagem. O pênalti não foi para o Internacional. O árbitro deu vantagem e o Alan Patrick concluiu. Aí depois os jogadores do Inter reclamaram. Reclamaram para olhar aquela jogada ali. Como que o árbitro vai considerar aquela jogada que passou se a jogada foi vencida porque a vantagem foi dada? Se o Alan Patrick chutasse, chutou, concluiu, tivesse feito gol, o juiz daria gol. Porque deixou o jogo seguir. Tá? Aí o jogador chuta, o goleiro defende, ela vai para fora, que aqui no caso concluiu e a bola não entrou, passou perto. Tá? Aí os jogadores falam do lance que passou. Tá? Não dá. Então isso para a arbitragem. Para vocês que me assistem aí, que são ligados à arbitragem, quem está há anos, principalmente para o pessoal que está estudando, o pessoal mais novo que quer chegar na arbitragem, deu vantagem, o cara concluiu, não dá para pensar no lance de trás. Passou, já foi. Entendeu? Tu não pode querer dar vantagem. Esse tipo de vantagem para ti, vantagem seria assim, tu deu vantagem e deixou o cara concluir. Aí o cara errou. Aí o jogador caiu, eles vão cobrar o lance que passou, mas aí o que acontece? Já foi, eu dei vantagem. Tá? Ponto vencido. É assim que funciona. 19 minutos, jogada do Depay. Tá? Cruzamento. O Depay é pelo lado dele, é pelo lado esquerdo, que ele usa mais. Ao lado direito de defesa do Ceará. O Edenilson avançou ele dentro da área, só cutucou e fez o gol. 1-1, o Inter consegue o empate. Aos 29, tá, o Inter ali com essa posse de bola, insistindo, ele consegue um pênalti, porque tem um lance ali que é lance de concurso, de curso, entendeu? É para tu olhar nos vídeos e selecionar. Isso aqui é pênalti, isso aqui é ação de bloqueio. Tá, até o ponto de partida da bola, ponto de chegada, curto, a velocidade para o jogador reagir, tempo de reação muito curto, né? A bola chega rápido na mão do jogador
Mas mesmo assim, o que acontece? O jogador se vira, que é para não dar no corpo, mas ele está com o braço aberto. Ele para a bola com o braço. E aí, o que aconteceu? O Ramon abate a bola, ele vai no vídeo e ele nem olha muito tempo. Ele simplesmente vê o lance, é pênalti. Tá? Então, a interpretação correta, amarelo para o jogador Luiz Otávio, pela ação de bloqueio, pelo pênalti, corretamente. E o Alan Patrick bate e faz 2-1. Tá? E aí o Inter reassume a vice-liderança. Tá? Depois tem as mexidas, né? Tem o Pedro Henrique, que até não estava jogando mal, mas cansa, né? O Pedro Henrique dá muito gás, né? Muito sprint durante o jogo. Então entrou o David, entrou o Maurício, saiu depois, entrou o Tyson e o Lucas Ramos, saiu o Alan Patrick, que sempre cansa, né? O Alan Patrick. Já falamos sobre isso, né, aqui em vídeos anteriores. E o Wanderson saiu, que foi discreto também, mas também não achei que não estava fazendo um jogo ruim, fez algumas jogadas pelo lado esquerdo. O Wanderson, né, cruzou na área, driblou, fez algumas jogadas. E entrou o Lucas Ramos, tá, para o time dar uma corrigida no meio. Entrou o Lucas Ramos. Lucas Ramos, Maurício, tá? Então, para o Inter tentar dar uma melhorada e reforçar o setor de meio de campo, botar gás novo e reforçar, tá? E porque o Inter sentiu isso, o Inter não estava bem o setor de meio de campo, não estava bem, tá? E aí no intervalo, eu quero voltar num detalhe que aconteceu no intervalo de jogo, primeiro para segundo tempo. Pedro Henrique é entrevistado. Não, Pedro Henrique fala sobre o jogo e tal, e o Pedro Henrique, pois é, o jogo tá assim e tal, a gente criou, não fizemos o gol e tal, fomos surpreendidos. E aí ele diz, e ele falou o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, Maracanã, Flamengo e Santos, que o Santos foi roubado, foi horrível. Tá? Eu botei, no vídeo anterior, vocês olhem ali, vocês vão ver, tem um link, vocês só clicam no link, vai na descrição do vídeo, clica no link, vocês vão direto para um canal que é especializado em Santos, tá? Um jornalista de lá. Ele mostra o lance, replay, ele mostra o áudio do VAR e é terrível, terrível aquilo ali que aconteceu, cheira mal. Tá? De novo beneficiando o Flamengo. Aí vocês vão dizer, tá, Augusto, e a novidade? Realmente não tem novidade. Mas a questão é que olha o que aconteceu, isso entrou na cabeça dos jogadores do Inter. Isso entrou e é preocupante, isso tem que ser trabalhado. Tá? Os jogadores do Inter vão precisar, sabe, esquece isso, vamos focar no nosso, vamos fazer a nossa parte, vamos jogar. Vamos pra frente, vamos buscar. Tá? Vamos buscar porque, enfim, o segundo vale bastante, vale dinheiro, vale muita grana, muito importante pro clube. Vamos continuar lutando. Porque o que acontece? Quanto tem... vocês lembram de 2020, quando o Inter disputou o Campeonato Brasileiro com o Flamengo? Na última rodada, até a última rodada, o Inter tinha chance. O Inter jogou contra o Corinthians, o Flamengo jogou contra o São Paulo. Terminou o jogo, foram entrevistar o Patrick, não o Alan Patrick, o Patrick. Patricão que está no São Paulo. Vocês viram que ele está de cabeça baixa, triste? Daquela coisa, perder, ainda mais do jeito que perdeu. Isso é complicado, esse tipo de situação que o jogador sente que, sabe, estão complicando, estão arrumando. Isso é vergonhoso. Isso faz mal pro grupo. Isso entra na cabeça do jogador, ele sabe disso. Ele pode pensar, o que adianta correr se está arrumado? O que adianta? Entende a minha preocupação? Vocês estão entendendo meu ponto? Onde é que eu estou querendo chegar? É justamente isso. Ou seja, a mente dos jogadores. O Pedro Henrique, assim como outros jogadores do Inter, estão com esse jogo do Flamengo na cabeça. Tá? O jogo do Inter terminou da mesma forma, muita posse de bola, o Inter com mais passes, mais assertivo nos passes, driblou mais chances, tá? Mas teve sufoco sim, o Inter, né, defensivamente foi mais frágil nesse jogo e esse sistema não deve ser mantido. Jogar com 2 pontas, eu acho que até é possível, mas aí você usa um lateral direito mais defensivo e você usa um volante de marcação, que pode ser o Lisieiro, ou pode ser outro jogador, né? Ou o Johnny e o Edenilson, para formar esse meio de campo. Tá? E depois o Alan Patrick se substitui no segundo tempo porque ele perde o gás. Né? Então, a única forma. Agora, esse meio de campo que o Mano botou, mais abertinho, não dá. Né? Então, vamos ao que interessa.
Palmeiras em primeiro, 74. Inter em segundo, 64. Flamengo, terceiro, 61. Estamos a 3 pontos do Flamengo. Quarto, Fluminense, 58. Fluminense ganhou do Corinthians, tá? O Corinthians ficou com 57. O Corinthians perdeu em casa pro Fluminense. Tá? Bom resultado para nós. Porque, bom, o Corinthians também a gente sabe que ali perto da gente não me deixa confortável. Tá? Por causa de arbitragem. Tá? Vou ser bem franco com vocês. Corinthians 57, Furacão 51, Galo 48, Botafogo 47, São Paulo nono lugar 47. Então esses sétimos, os nono não, os 9 primeiros clubes da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Furacão, Galo, Botafogo e São Paulo. Próxima rodada, número 35, dia 2/11, 2 de novembro, quarta-feira, da semana que vem, Inter e América fora de casa. Tá? Lá em Belo Horizonte, Arena da Independência. Arena Independência. Sofreu uma alteração de horário, o jogo estava marcado para as 16, não é mais. Vai ser 9h30, determinação da Rede Globo, que quer que os dois jogos, Inter e América, Palmeiras e não sei quem, sejam no mesmo horário. Mesmo dia, mesmo horário. Então, a questão da TV Globo. Bom, já falei então de 3 pontos de pauta. Gurias, Inter e Ceará, Inter e América. E agora vamos para os jogadores. Liseiro, Luca, David e Mikael. Mikael, lesão no tornozelo. Aconteceu no treinamento, vocês sabem disso. Tá? Assustou, porque ele saiu de muleta. Mas o exame de imagem mostrou que não tem lesão. Então não preocupa, é um jogador que deve voltar em breve. Tá? Só tratamento fisioterápico e volta em breve. David, tem time que quer, Fortaleza e São Paulo. Tá? Isso aí eu apurei. Tá? Lisieiro, tá? Não vou colocar aqui, que eu sei que existe alguma definição, porque pela informação que eu tenho, pelo que eu colhi, não tem definição ainda sobre o Lisieiro. Tá? Está sendo estudado. Tá? Não vou aqui colocar para vocês, vai para lá, isso, aquilo, né? Levantar coisas, especulações que, sabe, sem um bom embasamento, porque senão eu vou entrar no rol daqueles canais que fazem isso aí, e, às vezes tem bastante número de inscritos, mas aí tu vai ver a conversão do cara, o número de visualizações de likes é pouco, né? E o cara converte 3%, 7%. Então, isso aí provavelmente é por credibilidade. É uma coisa que vocês, o público, acaba percebendo, e olha, isso aqui tá parecendo muito fake, então posso até me manter inscrito, né? Mas não vou dar muita visualização lá, porque não me parece ter credibilidade, não parece ser sério. Então assim, ó, sobre o Lisieiro, não tem uma definição, porém, o que acontece? Como o Inter está vendo jogadores para posição, volante, o Inter está se assustando com o quê? Valor, preço. Então tem um jogador argentino, 2 jogadores argentinos, na verdade, que o Inter sondou, pesquisou, preço significativo. Quem tem jogador bom, jovem, que é dinheiro. Tem um jogador da Ponte Preta que interessa também, que é o Alisson, volante, que interessa também a Galo, interessa a Flamengo e também é caro. Então mesmo sendo da Ponte Preta, time de Série B, como o jogador é jovem e é bom, os caras querem dinheiro. E aí será que o Inter tem? O Inter vai gastar com o Wanderson, o Inter vai gastar com o Vitão, o Inter pode ter que gastar com o Kaique Rocha para manter zagueiro. Então, o Inter também tem que pensar na defesa, né? Não dá para jogar só com Vitão e Mercado. Vitão nem está definido ainda, então acho que o Kaique Rocha talvez fique. Tá? Bom, será que o Inter vai ter grana para fazer isso? Pode ser que não. Pode ser que ele tenha que ir para uma possibilidade mais barata. E qual poderia ser? Aí aqui é uma coisa que eu estou juntando 2 informações, que o São Paulo tem interesse no David, o Inter tem interesse em negociar, porque o Inter não joga com 2 ponteiros. Se jogasse com 2 ponteiros dentro do time, aí a gente até teria que repensar a questão do David, porque daí tem Pedro Henrique, Wanderson, quem seria o outro? Poderia ser o David, poderia ser o Caio Vidal voltando, teria que ter reservas. Né? Mas como o Inter não joga assim, esquema preferencial do Mano é com 1 ponta de velocidade só, o jogador do outro lado é um meia, né? O Inter joga num 4-4-2.
Claro, híbrido, como eu falei para vocês, né? Defende de um jeito, ataca de outro jeito, enfim. Mas o Inter joga com um atacante de velocidade e um centroavante. Nesse caso, o David está como terceira opção. Terceira opção, podendo ir até para a quarta opção. E aí fica conveniente o Inter, de repente, fazer negócio. Né? O salário dele não é baixo. Salário em torno de 400 pau, então... talvez o São Paulo queira, porque esse jogador já interessou o São Paulo. Né? Talvez seja possível uma troca, David por Lisieiro, talvez o Inter tenha que dar alguma coisa em dinheiro, porque o Inter gastou um bom dinheiro, mas não é o valor do Lisieiro. O valor do Lisieiro estipulado pelo São Paulo é maior do que os 10,8 milhões de reais que o Inter pagou pelos direitos econômicos do David. Pegou 45%, 10,8 milhões. O valor do Lisieiro é 16 milhões, acima. Talvez o Inter tenha que dar uma volta aí, algum dinheiro para o São Paulo. Lá no São Paulo, eu acho que o Lisieiro está para trás, porque eles têm lá o Luan voltando, que é volante. Eles têm outros jogadores ali, eles têm o Maia, o uruguaio. O Maia é brasileiro, da base. Eles têm um outro jogador canhoto, Rodrigo Nestor. E tem o Uruguai. O Uruguai também é volante. Então eu acho que lá ele está um pouco para trás nessa questão, essa disputa aí pelo São Paulo. Acho que o São Paulo pode facilitar uma negociação pelo Lisieiro. O Inter pode conseguir um jogador por um valor mais baixo, com o salário que o Inter pode pagar. E quem sabe pode resolver a questão. Eu gosto do jogador. Tá? Embora ele seja diferente do Gabriel. Tá? Mas acho que pode nos ajudar. É uma possibilidade aí. Tá? E, bom, Luca já está no grupo principal e o Mano quer observar esse jogador. Tá? Até porque ele tem 25 gols em 36 jogos pelo Sub-20. Tá? Um destaque retumbante da base. Tá? Então eu já falei de David, já falei de Luca, já falei de Lisieiro e Mikael. Então é isso, pessoal. Sobre as notícias, é isso. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. E para reforçar um ponto importante, não deixem de curtir as Gurias Coloradas, o jogo é daqui a pouco. Tá? FGF TV, canal do YouTube. Tá? Gurias Coloradas, Inter Juventude, semifinal. É isso, obrigado pela atenção de todos, desde já agradeço e até a próxima.